O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, temos escutado nessa semana todas as leituras que nos falam de Jesus como bom pastor, né? O Evangelho de São João. Hoje escutamos este Evangelho que já nos introduz no contexto pós-lava-pés, né? Assim proclamamos, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus fez essa exortação, deu este ensinamento. E a primeira leitura nos fala das oportunidades que os discípulos, a igreja primitiva, os discípulos foram tendo e eles foram aproveitando. E falar da sinagoga é falar do lugar da convivência social, mas é falar do lugar de ensinar também, lugar de se aprender, de se conhecer as tradições, de se conhecer também a palavra. Volta e meia, Jesus estava na sinagoga pregando diante dos doutores da lei. E ali, né, tendo muitos admiradores, muitas pessoas ficando admiradas com a sua sabedoria, com o seu ensinamento. Então, como cristão, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, São Paulo aproveita a oportunidade que lhe é dada, para poder exortar, para poder falar uma palavra de esperança. E essa situação pela qual passou São Paulo é a situação que passa muitas vezes, né? Cada um de nós. É muito comum o padre chegar num lugar e alguém pedir o padre para falar alguma coisa, ou para trazer a palavra de Deus, para fazer uma oração, se tem uma palavra ali para animar aquelas pessoas, se tem, né, alguma coisa ali para suscitar esperança. Creio que isso não acontece só com o padre, creio que isso acontece com todos nós, cristãos batizados. E assim como São Paulo, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, amadurecer na palavra de Deus, ou conhecer a palavra de Deus. Conhecer como que Deus, ao longo dos tempos, Ele foi se revelando.
Não é o Deus que fez uma ruptura brusca, da agora para frente que vai começar toda a história. Para trás nada tem valor. Então São Paulo, ele vai fazer exatamente esta leitura da história da salvação. Deste Deus que nunca se negou a amar e a caminhar com o seu povo. O Deus que libertou o povo da escravidão, né? O Deus que Deus deu palavras acertadas, que deu missão aos profetas para que pudesse proclamar a sua vontade, pudesse proclamar a sua palavra, o seu projeto para o mundo. Este Deus que chamou Davi para governar, para ser o seu rei, para aqui poder instalar a justiça. E aí São Paulo vai fazendo essa leitura até chegar em que? Em Jesus, daquele que viria da descendência de Davi, o enviado, para libertar o povo de tudo aquilo, né, de tudo aquilo que estava sendo para o povo situações de morte, daquilo que estava impedindo o povo de louvar, de bendizer a Deus, ou de chegar até Deus, ou de ter mais vida, de ter mais justiça, de ter mais paz, viver com dignidade. Então este que nasceu, que veio de Davi, é Jesus, o Cristo. Esse que nós estamos pregando, aquele que João Batista pregou, né? Depois de mim virá alguém maior do que eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Então este é consequência de toda a revelação. Esse é aquele que recebe a plenitude da revelação de Deus, é Cristo Jesus, a quem nós temos a alegria de comunicá-los, de comunicar a cada um de vocês. Este que nos traz serenidade, nos traz paz, nos traz forças, nos traz esperança. Aquele que nos ensina a amar, 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 amar sempre. Aquele que quis reunir os seus discípulos, e aqui nos fala do lava-pés, a última ceia, que vai dizer que o servo não é maior que o seu senhor. E aqui o pano de fundo que é Jesus, ele é o mestre, ele deu o exemplo. Ele deu exemplo para que os discípulos pudessem fazer o mesmo. E assim, queridos irmãos, irmãs, Jesus nos recorda que nós devemos imitá-lo. Assim, a relação dele com o Pai deve ser a nossa relação com ele. Quando o discípulo quer ser maior do que o mestre, significa que o discípulo já abandonou aquilo que é o centro do anúncio, aquilo que é o centro da missão. Se o discípulo quer ser maior que o mestre, provavelmente não será exemplo e não dará testemunho daquilo que o mestre deu testemunho, de como Deus quer que nós hajamos. E aqui ressalta para nós a dimensão do serviço. E aí, em outro momento, Jesus vai dizer: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida. Quando nós nos distraímos, quando nós desviamos o nosso olhar do serviço, tendemos a não mais necessitar de mestre,
tendemos não mais a necessitar de Deus. Às vezes nós queremos que Deus, como se Deus necessitasse de nós, não nós de Deus. E aí nós podemos querer construir um Deus à nossa medida. E muitas vezes corremos o risco de justificar um Deus que não serve, um Deus que não ama como deveria amar. Não é Deus que não ama como nós deveríamos amar, mas nós que não aprendemos a amar como deveríamos, como Deus nos ama. Gandhi, se não me engano da frase que ele dizia, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. E esta palavra nós podemos compreender perfeitamente na pessoa de Jesus. Alguém que veio para servir, revelando-nos um amor que ultrapassou todas as barreiras, todos os limites, um amor que foi capaz de acolher até os seus inimigos e de rezar por aqueles que fizeram mal a ele. Então, para nós, o exemplo de Jesus deve ser também seguido por cada um de nós, nesta atitude que se complementa, né? Do amor e do serviço ao próximo. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça do Senhor, a graça da humildade, para que possamos nos colocar a serviço sempre mais do reino, a serviço de Deus, não querendo ser maior do que ninguém. Aquilo que Jesus nos ensina: aquele que é maior é Deus, aquele que é maior é aquele que me enviou. Nós somos simples obreiros, nós somos simples servidores, e aquele que quer ser maior, no fundo, quer ocupar o lugar de Deus. Peçamos ao Senhor, Deus da vida, que nos dê a graça da humildade, nos dê a graça do serviço, nos dê a graça para sermos testemunhas deste amor que a palavra nos revela cada dia. Amém.